Fala galera, começamos mais um Onda Talks para honra e glória do Senhor, episódio de número 32, olha só, e a gente tava falando aqui do tempo que nós já estamos fazendo esse programa para honra e glória do Senhor, levando o evangelho de Cristo Jesus através do YouTube, né, para que as pessoas sejam alcançadas e que tenham a vida mudada por essa palavra tão importante, por Cristo, né, na verdade. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, né, que é coordenadora da juventude da nona região. Não, então, assim, é muita coisa aqui que nós vamos conversar hoje. Letícia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigada, William, pelo convite. Gente, boa noite. Paz seja com todos vocês. Para mim é uma honra estar aqui nesse podcast. Eu tenho certeza que nós vamos falar bastante de Jesus aqui, que ele é o centro, né? É isso aí. E ela nem tá nervosa que ela disse, ela tá tranquila. Super tranquila. O Eric tá aqui rindo dela já. Galera, eu preciso falar pra vocês, antes da gente começar o nosso bate-papo, dos nossos apoiadores, que são pessoas, assim, incríveis, que têm apoiado o nosso ministério aqui na internet, que é a CNT Fiber, né, que é o pessoal do Amaury lá, que tem sido uma bênção nas nossas vidas. CNT Fiber é uma internet de extrema qualidade, então você pode entrar lá no site www.cntfiber.com.br e escolher a melhor banda larga aí para sua casa, tá? Assim, como eu disse, é uma internet de muita qualidade, mas você tem que olhar qual que vai ser a melhor para você. Não adianta você escolher uma coisa muito grande, sendo que você não vai usar. Então escolha o melhor pacote para você, tá? Tem esse discernimento aí em nome de Jesus. Amém? Tem também a galera do Food Crush, o nosso grande amigo Edu, né, que é uma bênção nas nossas vidas, que manda esse salgado maravilhoso pra gente todo o episódio. Eu sempre faço um merchan deles lá no WhatsApp também. Daqui a pouquinho a gente vai estar devorando esses quibes aqui, porque eu vou falar com você, que quibe gostoso, tá? Então, 3.100, 8.000 delivery mais rápido do Brasil. Então já, cara, liga pro Edu e fala assim, ó, tô aqui assistindo o Onda Talks, já manda aí pra mim os meus salgados e vai chegar na sua casa quentinho, sim, top demais. Então, liga lá, 3.100, 8.000, beleza? É isso aí, tendo dado os avisos, a gente já vai começar o nosso podcast. Eu queria te fazer a primeira pergunta já para Letícia. Letícia, como que começou tudo? Como que foi para você chegar até hoje sendo coordenadora da juventude da nona região? Como que foi sua caminhada até aqui? Conta pra gente. Bem clichê a pergunta, Não né, é? William? Mas assim, eu falo que eu sempre fui da igreja, né? Sim. Eu nasci na quadrangular, nasci na igreja. Os meus pais são pastores. Então eu sempre tive contato com a igreja, sempre tive contato com o Senhor, né? Amém. Eu comecei dançando na igreja, como toda menina, eu acho que toda menina começa dançando na igreja, depois partir pro louvor. Mas eu sempre falo, em algumas oportunidades que eu tenho, que um dia eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu já tive algumas palavras liberadas sobre a minha vida, Sim. sobre o meu ministério hoje, mas eu tive uma experiência com Deus no meu quarto, onde era um dia antes do meu aniversário, eu ia fazer 16 anos, se não me engano, e eu falei com Deus, eis-me aqui. Amém. Né? E você sabe que quando a gente fala eis-me aqui, é uma vez só. E eu orei a Deus e eu falei com ele que eu estava disposta a fazer, assim, tudo aquilo que ele me pedisse, sabe? Amém. E essa, assim, foi uma oração muito simples, mas assim que eu falei, eis-me aqui, veio uma presença no meu quarto, Glória sabe? a Deus. E quando veio aquela presença, eu lembro que eu chorava muito, muito, muito. E eu sentia, sabe? Um desejo muito grande no meu coração de servir a Deus. E assim, eu era muito tímida. Tipo, não que hoje eu não seja um pouquinho, mas eu era muito tímida. Eu corria de microfone, de tudo isso. Mas assim, eu me lembro que uma semana depois me chamaram para pregar na igreja. E assim, eu nunca tinha pregado sozinha. Só uma vez com a minha prima. E foi junto, assim, numa premissa de crianças. E aí foi a minha primeira pregação sozinha. Eu lembro que depois desse dia, eu nunca mais parei, assim, de levar a palavra, sabe, nos lugares. E após isso, Deus foi fazendo. E Deus foi me levando para os lugares. E uma palavra que minha mãe sempre liberou sobre a minha vida é que
que eu não forçasse nada, que Deus ia soprar o meu nome, Amém. sabe? Glória a Deus. E eu creio que Deus faz isso com as pessoas que têm um coração de servo, sabe? A gente não precisa ficar mostrando para as pessoas aquilo que nós estamos fazendo. Deus sopra o nosso nome, porque foi assim que ele fez com Davi, Sim. né? Davi estava num pasto e Deus soprou o nome dele lá no palácio. E essa foi a palavra que minha mãe liberou sobre a minha vida, e eu lembro que Deus começou a gerar dentro de mim alguns sonhos, né? E eu fui escrevendo tudo, escrevendo. Eu gosto muito de escrever, sabe? E aí eu lembro que, né, falando agora da coordenadoria, eu lembro que eu fui chamada para participar da coordenadoria na área da dança. Então, assim, eu servia com o meu coração na dança, porque eu amava mesmo. Depois passei pro louvor, né, me tornei líder de louvor da coordenadoria. E aí um dia a pastora Lília me chamou no gabinete dela e eu falei, o que eu fiz dessa vez? Eita, nunca fui chamada no gabinete. Já foi tremendo. Fui tremendo mesmo. Fui subir no morro orando, Deus, o que eu fiz agora? E aí quando eu cheguei lá e que ela me deu essa oportunidade, né? Que ela tinha conversado, na verdade o pastor Lucas conversou com ela e ele falou que estava me preparando já para isso. E ela foi e me fez o convite, né? E no meu coração tinha muita paz mesmo. Ah, glória a Deus. Porque durante muitos anos Deus já estava me entregando alguns sonhos, projetos. Então, quando eu peguei a coordenadoria, foi algo que Deus já tinha gerado no meu coração. Já era um vislumbre, né? Deus já tinha colocado para você algo que ele já estava fazendo. Exatamente. E assim, hoje você trata com esses jovens, esses adolescentes, qual que tem sido o maior desafio, assim, para você? Que você olha e fala assim, cara, isso daqui tá um pouquinho difícil, mas eu acho que dá para fazer, dá para ir. Qual tem sido esse desafio? Olha, William, eu acho que para que eles entendam a visão, sabe? Aquilo que Deus tem gerado no meu coração. É difícil, eu acho que para mim mesma passar isso, né, de uma forma clara. Sim. Sabe? E para que eles entendam aquilo que Deus quer fazer, né? Eu acho que infelizmente a gente vive uma geração muito distraída com as coisas dessa terra. E pra gente colocar um princípio de que nós não devemos negociar as coisas eternas pelas coisas terrenas, às vezes não é tão fácil assim, né? Por causa da geração. E nem todo mundo tem o mesmo coração que a gente, na intensidade daquilo que Deus nos entregou, sabe? E para passar isso, às vezes não é fácil, né? Mas eu creio que com o Espírito Santo isso tem fluído, sabe? De uma forma natural, que não é fácil, mas o Espírito Santo vai nos conduzindo. E eu acho que o desafio é esse, é você estar sempre em obediência ali para que todos sejam alcançados por essa visão, sabe? Sim. Eu vejo que tem fluído mesmo de uma forma extremamente natural. E acho que a prova disso, né, foi o congresso, a noite de sábado, mais especificamente. Né? Após o culto, sendo mais específico ainda. Muito específico. Né? Porque foi um momento, assim, de extrema entrega. Assim, eu tava com saudade daquele tempo. Eu não sei se você lembra muito da época do pastor Marconi. Com certeza. Mas era uma loucura, né? Pastor Marconi, inclusive, tá me devendo uma visita aqui, né, pastor? Né? Mas, assim, foi surreal. Eu lembro que, eu vou ser sincero, eu falei assim com Deus antes de sair de casa. Deus, eu não tenho expectativa alguma no meu coração pra ir. Falei mesmo, sabe? Sendo bem sério, não tenho. Mas eu sei que o Senhor tem os seus planos, sabe? Sim. E eu fui. Eu lembro que, né, quando eu cheguei, Deus já me deu uma resposta de algo que eu já estava procurando há bastante tempo, através da irmã Érica, né? Uau. Já fui ali. E quando chegou no sábado, minha última lembrança foi eu abraçando o Lucas. O resto... Ninguém lembra. Nem lembro. Eu lembro que eu abracei o Lucas e acordei deitado no chão. Mas foi muito forte. Foi muito forte. Que a gente viveu ali. Você tá doido? E assim, eu tô percebendo, assim, eu gosto muito de falar sobre essa questão de identidade. Eu percebi que vocês estão indo muito nessa vibe de paternidade, que é uma coisa que é extremamente importante. E aí eu queria saber de você, você acha que essa distorção da paternidade de Deus tem influenciado muito mesmo esses jovens que muitas vezes não entendem a visão, mas não entendem a visão porque não entendem quem está passando essa visão, que é Cristo?
Você acha que isso tem acontecido? É isso que tem pegado com essa juventude hoje? Ou não? Ô, William, a gente vive num tempo que os jovens, eles têm muita crise de identidade, Uhum. né? E assim, eles sempre procuram alguém que reafirme quem eles são. Por isso que são muito carentes, né? Uhum. Então, eu vejo que Deus tem colocado no nosso coração algo que vai levar eles a serem parecidos com Deus, né? Que Uhum. nesse ano a gente está falando sobre santidade. E ser santo, né? Às vezes a gente fala essa palavra santidade e assusta. Sim. Tipo assim, nossa, agora eu sou santo, eu sou crente, eu não posso fazer tal coisa. Mas eu acho que santidade é quando você vai se parecendo mais com Deus ao longo do tempo, sabe? É quando você todos os dias é constrangido pela presença de Deus, que você começa a mudar a sua vida. Então a gente tem implantado esse tema na nossa região para que os jovens entendam que não é um peso, Sim. sabe? E essa crise de identidade vem disso, por achar que é um peso, por achar que eles não são aceitos. Mas, tipo assim, Deus os aceita, sabe? E é Uhum. por isso que ele enviou o filho dele. E a gente tem tentado a todo momento ali colocar isso no coração deles, sabe? Porque isso foi uma coisa que Deus trabalhou comigo e tem trabalhado sobre essa questão de paternidade, que Deus tem me reafirmado quem eu sou a todo momento. Porque eu acredito que a gente tenta de todas as formas preencher algo, Uhum. sabe? De todas as formas a gente tenta é, querer, sabe, as respostas para as nossas perguntas. Sim. Só que essas respostas só estão no Senhor, Uhum. sabe? E é Ele que responde isso. E é Ele que nos preenche por inteiro, sabe? Então eu acredito que hoje a resposta que nós precisamos para essa geração e para essa região é isso. É ser reafirmados pelo Senhor e a cada dia mais ser parecidos com Ele, sabe? E é Uhum. isso que nós temos caminhado a cada dia mais. Amém. Só puxa só um tiquinho o microfone para mais perto. Isso. É, eu li um livro uma vez que chama Cultura da Oração, não sei se você já viu, do Mark Sim. Duckstrada. E acho que no primeiro ou no Uhum. segundo, Eu tô lendo tá, esse né? livro. Não sei se é no primeiro ou segundo capítulo que fala sobre as identidades, né? Filho, Uhum. sacerdote e noiva. E noiva, Isso. exatamente. Eu lembro que em 2020, no auge da pandemia, era o livro que eu mais li. Inclusive no discipulado é o livro que eu mais falo com os meninos para ler. Sim. E eu fiz uma série de lives na época sobre a identidade do cristão, sobre ser filho, sobre ser sacerdote, sobre ser a noiva. E eu percebi que muita dessa distorção, muita dessa forma que a gente trata Deus às vezes com uma certa incoerência de quem ele é, na É, verdade, diz muito respeito do exemplo que a gente tem dentro de casa, exatamente. de quem é o Exatamente. nosso pai dentro de casa. A gente atribui as características do pai físico no pai. E assim, a gente começa a nos comportar com Deus como a gente se comporta com o nosso pai, Sim. né? E eu vejo muitas das vezes essa falta de comunicação que a gente tem com o pai Uhum. terreno reflete no nosso pai celestial, Sim. sabe? Então, assim, quanto menos você conversa com o seu pai terreno, quanto menos relacionamento, infelizmente isso reflete com o nosso pai celestial. Sim, porque aí entra as características do órfão que tem o pai, Exatamente. né? Que aí vem a orfandade, aí vem essa Sim. quebra de orfandade que é difícil, É. extremamente complicada, Uhum. conturbada. Acho que eu posso dizer uma autocura, sei lá, acho que não seria bem essa negócio, mas seria uma cura interior muito grande, Sim. muito complicada de se fazer. Uhum. E aí a gente tem um impasse muito grande que é saber como comunicar isso para as pessoas, Sim. fazer com que eles entendam essa cultura, que é Uhum. uma nova cultura a ser implementada, Sim. e deixar de lado, ser curado de verdade desses traumas Exatamente. que o pai, a mãe terreno, né, Sim. Sim. cria nos filhos, né? Tive muita dificuldade com isso, eu percebi muito quando eu virei pai. Meu Deus. Que aí eu comecei a entender. Cara, eu tô Uhum. replicando exatamente isso. Tudo isso na sua filha. Exatamente. Tanto de uma forma. Uhum. é, uma forma espiritual mesmo. Sim. Sabe? Eu tô dando legalidade aqui, ó. É aqui. E aí, se a gente não volta pra Deus e começa Sim.
a falar assim, eu quebro isso em nome de Jesus. A gente perece mesmo. Então, assim, eu vejo muitos jovens hoje sofrendo Sim. por causa disso. Eu tenho pai, tenho uma mãe dentro de casa, É. mas que não afirmam quem eu sou perante Deus. Sim. E aí manda pra quem tentar resolver isso tudo. É. Liga pro líder aí. E eu acho também, William, até puxando um pouquinho pro meu lado, assim, isso acontece muito com filhos de pastor. Sim. Porque, às vezes, tem muitos filhos de pastores que vê o pai, que é uma coisa dentro de casa. E quando chega na igreja, é totalmente ao contrário, sabe? E às vezes é muito perigoso, porque às vezes o pai, ele trata de uma forma as ovelhas da igreja. E, tipo assim, a gente chega, tipo, nossa, mas o pai, ele reafirma para as ovelhas quem elas são. Mas quando chega em casa, meu pai faz isso comigo, ele não liga, ele não passa tempo comigo. Eu acredito que isso acontece muito com os filhos de pastores, sabe? E eu, como filha de pastor, graças a Deus, eu nunca passei por isso, de ver o meu pai sendo uma coisa em casa e sendo outra coisa na igreja, sabe? O meu pai, ele é quem ele é, independente do lugar que... Ele é muito sincero. Ele é muito sincero. Meu pai é muito sincero. E eu vejo essa sinceridade, um cuidado de Deus comigo. Sim. Sabe? Porque uma coisa que Deus sempre tem falado comigo, e até desse livro também, é sobre a disciplina, sabe? Porque um pai que ama é um pai que disciplina. E infelizmente também, um problema da nossa geração é não querer receber disciplina. Só que disciplina é sinal de amor. Então, quando um pai chega pra você e fala não, isso não é, nossa, que terror. Não, a vida não acabou porque você recebeu um não. Não, muito pelo contrário, ela começou, sabe? E quantos nãos que eu recebi do meu pai, sabe? Só que foram nãos que me levaram até aqui, me trouxeram até aqui, sabe? E isso é muito importante, porque foi assim que eu fui entendendo também o que é paternidade e fui também crescendo no meu relacionamento com Deus, entendendo a paternidade e aquilo que o meu pai é para mim, sabe? É claro que eu já tive e tenho ainda muitos desafios de entender isso como comunicação, né? Mas é uma coisa que Deus tem trabalhado muito comigo esse tempo, sabe? E até nesse livro mesmo fala que cada palmada é que Deus... Vou falar aqui, mas não lembro muito bem a frase em específico, mas cada palmada que Deus nos dá é para nos aproximar da sua santidade. Então, assim, toda disciplina que o nosso Pai Celestial nos leva a passar, não é porque Ele é um Deus carrasco, muito pelo contrário, é um Deus que ama. Ele é um pai que corrige seus filhos para que eles sejam cada vez mais parecidos com Ele, sabe? Para que eles se aproximem da sua santidade, sabe? Então eu vejo que quanto mais nós somos disciplinados, mais nós nos tornamos parecidos com Ele. Aí eu acho que entra muito essa questão de busca, de intensidade na presença, de querer de verdade, fui corrigido, amém, mas a exortação sempre vem com impulsionamento. Exatamente. Né? Glória a Deus pela vida daqueles que um dia nos exortaram, que eu tenho certeza que foi para nos impulsionar e nos impulsionaram para a honra e glória do Senhor. E aí eu tenho um pouco de dificuldade às vezes em forma de me comunicar com gerações. Tenho uma comunicação geracional é o que pega, cara. Não tem como. Então, tipo assim... Você fala de diferentes públicos? Diferentes públicos. Por exemplo, a minha mente eu tenho 29 anos hoje. É extremamente diferente. Você tem quantos anos? 22? Eu tenho 21 anos. 21. É diferente demais da sua de 21. Às vezes a gente acha assim que tá numa faixa etária assim mais próxima. Não, é muito diferente. A minha mente, então, é mais diferente ainda de um cara de 14, 13 anos. Então, assim, eu fico olhando algumas coisas assim e falo, como que pode, sabe? Eu conversei com a pastora Lilian sobre isso e eu até contei pra ela que eu fui no cinema com os meninos outro dia. Assisti Quarteto Fantástico. Então, tipo assim, eu me senti um tio, cara. E olha que eu nem era o mais velho. Então, assim, é uma diferença de comunicação. E a gente saber passar quem é Cristo e como Cristo é, o que Cristo fez nas nossas vidas para esse público,
para essa galera de uma diferente, porque a gente, você sabe muito bem, Sim. por exemplo, os irmãos mais antigos de igreja às É. vezes não tem paciência com som alto, mas a gente é doido, a gente quer um som instalando, É verdade. né? Então Uhum. assim, eu quero tocar o worship o culto inteiro, mas o irmão quer Que é o corinho. quer um corinho. Então Sim, assim, sim. existe essa dificuldade. Como que você lida com isso, Letícia? Essa dificuldade assim, de se comunicar com essa Uhum. galera? Que tá chegando um público muito novo. Sim. Não sei se você tá percebendo, mas tem Sim. os meninos de 14, 15 anos tá chegando assim, É. com sangue no olho mesmo. Exatamente. Como que você lida com isso? E fora as perguntas que eles Não fazem, é? né, William? Mas assim, engraçado, eu ouvi isso essa semana, né? Uma pessoa tava conversando com a gente lá em casa e ela foi e falou que ainda não descobriu o público que, tipo assim, Deus quer que ela fale, que ela pregue e tal. E assim, eu senti muito Deus falando comigo algo que assim, eu vou gravar no meu coração. Que, tipo assim, às vezes a gente não. Às vezes não é o público, é você saber que são almas, sabe? Então, eu tô passando Cristo. Sim. Independente se seja uma criança de 5 anos, independente se seja um idoso de 80, é uma alma, sabe? E foi isso que eu aconselhei essa pessoa, né? Porque às vezes a gente fica nessa paranoia, tipo assim, nossa, será que Deus me chamou? A gente na quadrangular tem isso, né? Nossa, será que eu vou pro grupo missionário de mulheres? Será que eu vou pro grupo missionário de crianças? Eu já passei por todos os grupos possíveis da igreja, sabe? Mas uma coisa que eu carrego, William, é sobre essa questão. Não é sobre o público, sabe? É sobre almas. E assim, eu tenho aprendido com Deus ao meu coração a arder por almas, sabe? É saber que eu posso comunicar Cristo para uma criança e ela ser tocado pelo Espírito Santo, mas eu também posso pregar para um jovem de 25 anos e ele ser tocado pelo Espírito Amém. Santo, sabe? E assim, eu acredito que a mensagem é mais importante do que tudo, sabe? É aquilo que eu carrego, aquilo que Deus colocou em mim. Então, assim, eu lido com isso orando, né? Pedindo a Deus sabedoria, porque não é fácil, né? Você tem que ter essa linguagem para falar com as pessoas, mas eu acredito que quando você tem esse coração que queima por almas, independente do público que seja, você vai pregar Cristo, sabe? E outra coisa, eu acredito que nesse tempo tem muita gente com fome, sabe? Seja uma criança, né? A gente prega para as crianças lá na igreja e quando a gente chega lá, às vezes tem uma abrindo boca, que nem a gente estava falando aqui, tem uma se boiando, mas quando a gente pergunta a elas, a gente fica impressionado, porque elas entenderam tudo que a gente falou. Quando a gente prega para um jovem e quando a gente vai ministrar, você vê jovens, lá no congresso eu tive essa experiência, né? Porque eu orei muito para quebrantamento. E de eu chegar no altar, assim, olhar para baixo de pessoas que às vezes a gente nem passa, assim, pela mente que Deus vai fazer alguma coisa, mas pessoas julgadas no chão, tipo, chorando horrores. E você fala assim, cara, Deus tá aqui. Amém. E Deus nos usou para trazer uma mensagem para essas pessoas, para elas serem tocadas, independente se é jovem, independente se é criança, independente se é um idoso, sabe? E Deus tem queimado no meu coração sobre almas mesmo, sabe? Sobre atingir pessoas, atingir almas, independente do público, sabe? E até mesmo do que eu falei do Eis-me Aqui, eu acho que quando você diz Eis-me Aqui, você fica entregue à vontade de Deus. E se Deus quiser te levar numa sala das crianças, você vai ter que ir. Vai. E se Deus quiser te levar num culto de senhoras, Vai. já me levou muitas das vezes, eu tive que pregar para essas pessoas, sabe? Então eu vejo que a gente precisa lidar com isso com um coração que queima por almas, independente do público. Sim. Tem uma passagem do livro O Evangelho Simples, do pastor Pedro Estrela. Você já ouviu falar dele? Não. Você já ouviu falar da minha igreja na cidade? Da Mink? Não. É uma igreja na Pampulha. Eu gostei muito de lá. Eu fui lá no F-Hope lá. Muito bom, tá? Assim, uma estrutura incrível, uma igreja muito boa. Mas enfim, tem uma passagem lá que fala assim, que nós carregamos uma mensagem que não muda apenas a vida do mensageiro, mas tem o poder de mudar toda uma geração. Uau. Então, assim, eu me apeguei muito a essa passagem, sabe? Sim. Porque, cara, é verdade, é extremamente verdade.
nós carregamos em nós, como Paulo disse, um tesouro em vaso de É, barro, mas que é propagado. E sim, quando ele é propagado da forma correta como Cristo é, como deseja que seja, sim, com o evangelho puro, com o evangelho simples, com o evangelho real, gera um resultado incrível. Então, exatamente. assim, a gente estava falando da comunicação entre gerações, Sim, é a forma realmente de se conversar, né? Mas sim, quando nós expomos a palavra é, de uma forma, assim, correta, sim, não, Cristo é esse. uhum, Jesus salva, batiza, cura, mas ele é justo, sim. ele corrige, ele é amor. Eu não sei se, né, eu tô enganado, mas eu acho que tem um versículo na Bíblia que fala, né, uma geração comunica a outra os feitos de Deus. Uhum. Então, assim, eu vejo que de geração em geração, isso não morre, sabe? Sim, De geração em geração, essa palavra tem soprado entre as nações, tem soprado entre as gerações. tem sido lançada. Eu Isso. vejo muito isso, a questão do discipulado também. Não sei se Sim. você curte tanto essa Uhum. pegada, mas eu gosto muito dessa pegada de discipulado. E eu Uhum. tava até fazendo alguns estudos algum tempo atrás, eu até preguei na igreja sobre isso, sobre por que Jesus começou o ministério dele só com 30 anos, cara. Sim. Sabe, aí eu comecei a entender que existia uma cultura judaica na época, que precisava chegar até certa idade para poder Uhum. começar a discipular. E aí eu percebi que o filho do judeu, ele começa a ser discipulado criancinha. 6 anos o cara já está sendo discipulado. Uhum. 6 anos já está sendo colocado nele uma mensagem que ele precisa carregar, porque Exatamente. tamanho era o medo do judeu ter o filho desviado da palavra, É. que ele já fala, não, vem cá, vou te ensinar, é assim, assim, assado. Uhum. Aí ensinava o Pentateuco, aí Sim. depois ensinava alguns salmos, os profetas maiores, menores, enfim. E aí eu fico me perguntando, a gente não tá gastando tanto tempo assim de instrução da palavra para os nossos irmãos, Exatamente. E né? eu acho que é por isso que tem muitos jovens perdidos. Sim. É, é assim, como que você pensa nessa questão de consolidação da juventude hoje? Porque tem uma pesquisa que fala que o jovem se perde, se não me engano, nos 6 primeiros meses de conversão, Não. né? 6 primeiros meses ali, era pra você estar louco, Uhum. alucinado, queimando o primeiro amor, Sim. entendeu? Sim. Então, Eu vejo que, tipo assim, nosso papel como líderes de jovens é muito fundamental. Mas como a gente começou falando, eu acho que mais fundamental ainda é começar em casa, né? sim. Que nem você acabou de falar sobre a criança que é ensinada desde pequena ali, é inculcado na mente deles, porque quando ela chegar numa certa idade, ela não vai se desviar. E assim diz a palavra de Deus, sabe? Então, eu acho que o papel da família e principalmente dos pais é mais fundamental do que o papel da igreja, Uhum. sabe? Na vida do jovem. Porque tudo começa quando você tá ali, criança. E os pais vão inculcando na mente da criança o evangelho de Cristo. Porque quando ela crescer, ela vai saber lidar com a presença de Deus. Uhum. E é o que muitas das vezes, William, acontece com a gente. Porque às vezes tem. Eu já ouvi muito disso. Tem pais que chegam perto de vocês e falam: de você e fala, eu vou te dar o telefone do meu filho porque ele tá meio assim, desviado, Liga pra sabe? Meu ele filho, lá. manda uma mensagem para ele, por favor, né? Convida ele para vir na igreja e tal, chama ele pro grupo de jovens, porque é uma transferência de responsabilidade para aquilo que tem que começar dentro de casa, sabe? Então eu vejo que esse discipulado ele começa dentro de casa, para depois partir para a igreja. Que isso também é uma responsabilidade nossa, Sim. né, de caminhar. Eu acho que você discipular, né, que nem eu acho, eu já falei muito isso. Às vezes a gente marca um dia na semana para passar um estudo, né? Eu já Uhum. vivi isso. Mas eu acho que discipulado é quando você caminha com Uhum. as pessoas e com a pessoa que você tem discipulado todos os dias. Você tem um relacionamento. Jesus, ele tinha um relacionamento com seus discípulos. E Uhum. assim, e eles não aprendiam somente na teoria. Jesus dava seus sermões, Jesus passava estudos, mas Jesus caminhava com eles, sabe? Eles viam Jesus curando, eles eram ensinados com a vida de Jesus, sabe?
É uma coisa que eu até admiro também, né, no Morro das Vicas, eu acredito que vocês ainda têm discipulado, né? Uhum. E assim, de caminhar lado a lado com os jovens que nem vocês fazem, sabe? De vocês acompanhar eles, de viver uma vida com eles, sabe? Além das quatro paredes, Uhum. né? Porque eu acho que às vezes o jovem também ele fica meio limitado, fica meio assim descabeceado porque tá muito dentro das quatro paredes e eles não sabem viver lá fora a vida que eles precisam continuar, sabe? E a vida com Jesus, gente, não tá resumida nas quatro paredes da igreja, sabe? A Sim, vida com Jesus é principalmente lá fora, é do lado de fora, sim. sabe? E os jovens precisam entender isso. Eu acho que também é o papel do discipulado. Uhum. Tá lado a lado com o seu discípulo, Uhum. entendeu? Até na declaração do discipulado do Morro das Bigas lá, a gente colocou que nós somos uma família discipulando as nações. Ah, E legal. aí fala muito sobre Jesus ter investido o seu tempo em gerar discípulos, em gerar frutos. E nós, como imitadores de Sim, Cristo, nós devemos, sabe, gastar o nosso tempo em criar discípulos, mas não para nós, para Cristo. pra Cristo. Porque muita gente confunde também essa questão. É. Eu estou discipulando para quê? Uhum. Qual que é a minha motivação? Sim. Eu estou fazendo isso por um status, para que eu Uhum. estou discipulando para mim mesmo. E Sim. aí a gente entra num conflito muito grande, que aí é o cara não sabe se ele pega um estudo de qualquer jeito e joga qualquer coisa em cima dos meninos e confunde cada vez mais a cabeça. Sim. E aí a gente volta naquela questão da cultura e da visão, Uhum. né? A visão ela precisa ser recebida, estruturada da melhor forma possível, como Uhum. Cristo deseja que seja, Sim. e passada da melhor forma possível. Porque é melhor nem ter passado a visão, É. então. Se não me engano, é Abacuque que fala isso, né? Deus fala com Abacuque para escrever, acho que em tábuas, a visão que ele ia ter, para que se a pessoa passasse correndo, mesmo passando correndo, ela iria ter clara a visão ali. Eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar, sabe? A visão tem que ser muito clara para mim passar com clareza para as Sim. pessoas. Ah, e o bom de ter uma liderança é que eu falo que É, liderança é constituída por amigos. sim, sim, exatamente. Porque o cara que é seu amigo, assim, ele vai falar, cara, é essa a visão? Bora, É. e vamos. Uhum. Quando o cara às vezes não quer muito, ele vai ser mais seu inimigo do que o ajudador. Porque, Sim, é, igual eu tô falando, assim, a gente tem a visão, a gente passa a visão, sim. tem que consolidar naquela visão. Uhum. 5% às vezes são as pessoas que vão te abraçar quando você fala da visão. Sim. 10% é a galera que vai no que, será que tá dando certo agora? Agora eu vou. Né? Então tem Uhum. aqueles que só abraçam depois lá no final. Sim. Então assim, eu oro a Deus que ele me apresente esses 5% todo dia, pessoas que vão estar engajadas e eu penso Sim. assim, que Uhum. você reformulou a coordenadoria, né? Antes era mais de uma forminha assim, e aí Letícia veio pra honra e glória do Senhor com a visão que Cristo estabeleceu no seu coração, Sim. mudou muita coisa. Eu acho isso maravilhoso. E Amém. como que você é, quer ainda, né? Tem muito dessa visão ainda para ser implementada ou não? Você já fala assim, não, já estou estabelecido aqui, então eu preciso consolidar ainda mais o que está estabelecido para depois dar um próximo passo. Como que é isso para você? William, a gente precisa de pessoas. É o que eu sempre falo, né? Ninguém trabalha sozinho. Ninguém consegue lutar sozinho, né? Então, quando eu peguei a coordenadoria, uma das minhas principais visões principais metas eram ter uma liderança recheada de pessoas Uhum. que eu sabia que eram meus amigos, que são pessoas que vão abraçar a visão, sabe? Porque quando você tem pessoas do seu lado que abraçam a visão, ela não termina, Sim. ela continua, sabe? Por quê? Porque se eu sair, eu sei que alguém vai dar continuidade naquilo que eu comecei. Uhum. Porque foi uma coisa que o pastor Lucas fez comigo, sabe? Uhum. Ele, ele começou a me ensinar com a vida dele, com aquilo que ele passava pra gente. E assim, e quando ele me passou isso, não é uma coisa que morreu ali. Não, mas é uma coisa que tem dado continuidade. E é uma coisa que eu sonho também,
sabe? Aquilo que Deus colocou no meu coração, eu passo para eles. E eu sei que um dia eu não vou estar mais. Eu sei que outro dia Deus pode me levar para outros lugares, mas eu sei que alguém vai dar continuidade nisso, na visão, sabe? Então, assim, a minha visão é passar isso para eles, para que eles deem continuidade nisso, sabe? Tanto os líderes, né, que a gente trabalha, você como um deles, mas também como a liderança de frente, né? Passar isso também para os jovens, sabe? E assim, uma coisa que eu queria muito é ver os jovens trabalhando na igreja, deles se sentirem participativos disso, sabe? Uma coisa que queima no meu coração é deles entenderem que eles podem servir a Deus com a habilidade que eles têm. E é uma coisa que eu enxerguei em cada pessoa que eu fui colocando, sabe? Na, na nossa liderança. Vi as pessoas que têm mais aptidão com recepção, coloca lá, sabe? Então, assim, deles verem que eles são importantes e eles são colaboradores do reino de Deus, sabe? Então, implantar essa visão tem sido isso. Passar com clareza para que lá na frente eles também deem continuidade com isso, sabe? É uma multiforme graça, né? Eu entendo muito que a vida com Cristo, o pregado, o evangelho, diz respeito com qual ferramenta que eu tenho nas mãos que Deus me deu. Sim. Que o ID é para todo mundo, mas qual ferramenta que eu tenho, aí é você e Deus, né? Então, eu tô percebendo que, graças a Deus, tá chegando muita gente com muita sede de realmente vivenciar aquilo que Deus quer. Tem muita gente que já entendeu qual ferramenta que tem nas mãos. Verdade. E eu acho maravilhoso, por exemplo, eu vejo os jovens hoje muito na mídia social. Enfim, eu até falei lá na igreja esses dias que se você tá em casa passando o dia inteiro no Facebook, sei lá, no Instagram, no TikTok, meu filho, e não falou de Jesus 1 minuto, tá errado. Não é assim que funciona. Então, utiliza bem essa ferramenta que o Senhor te deu. Sim. Então, assim, eu tô vendo uma galera com muita sede nisso. Sim. Muita sede nisso. E isso tá me deixando muito alegre, de verdade. Sim. Porque, eu vou fazer 30 anos, eu já não tô tão mais jovem assim, né? Sou um velho jovem, né, agora. É jovem Tô ainda. chegando lá. Então, nossa, Deus, 30 anos, né? Mas enfim, estamos chegando lá. Outro dia eu tinha 21, né? Outro dia eu tava no Águas Cantantes, né? Outro dia eu tava lá, né? E as coisas vão passando e a gente vai percebendo que as coisas vão mudando. Mas o interessante é que a mesma missão que era lá no começo continua sendo a mesma missão de hoje. Exatamente. Cristo é o mesmo lá do começo. Sim. E é o mesmo hoje. E é isso que nos move, né? É isso que nos move. E isso me dá cada vez mais ânimo de tentar entender um pouco do que esse cara de hoje gosta, sabe? Porque na minha época eu gostava de Oficina G3, a gente ia pra Pop Gospel Brasil, cara. Entendeu? Então, tipo assim, hoje mudou o nome, tá, gente? Hoje é Ore Comigo, mas na época era Pop Gospel. Então, assim, eram umas paradas muito loucas que a gente vivia, não tinha tanto esse negócio de internet, né? Tava no comecinho ali, e eu vejo que a galera hoje tá desembolando isso de uma forma muito legal. E isso tem dado um ânimo muito grande. Aí eu vejo, por exemplo, eu esqueci o nome dela, a sua prima, eu esqueci o nome dela, gente. A Isa. A Isa, assim, extremamente ali, né? Vamos fazer, eu acho legal. E tentando chamar o máximo possível, cara, vem comigo nessa. Porque é difícil a gente também engajar todo mundo. Nem todo mundo engaja, né? Mas tem tido uma vontade muito grande de fazer as coisas. Às vezes, você se depara com alguém que tá querendo fazer muito, que você tem que falar assim, cara, calma, vamos um pouquinho aí devagar, calma. Vamos com tranquilidade. Se depara com esse tipo de pessoa. E se às vezes você é esse tipo de pessoa? Eu? Não, eu. Ah, tá. E quando você é esse tipo de pessoa que quer pegar as coisas pra fazer e alguém tem que ficar lá, calma, Letícia, calma. Com calma. O Eric é essa pessoa que fala calma, né? Só pela risada dele, eu já percebi. Assim, porque às vezes a gente vai na empolgação das coisas, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Só que, tipo assim, as coisas de Deus têm que ser com organização e cautela, sabe? Então, eu vejo que, por isso que é importante as pessoas do seu lado e a liderança,
Uhum. Porque quando você tá cansado, tem alguém pra segurar as suas mãos, sabe? Quando você tá muito acelerado, tem alguém pra calma, passo a passo, sabe? Porque senão a gente endoida, né, William? Fica doido, né? Fica doido. Fica doido. É muita coisa pra fazer, né, Letícia? Aham. E aí, véi, eu sou muito assim também, sabe? Tipo assim, quero fazer, vambora, vai dar certo. Sim. Eu coloquei na cabeça um negócio, É. Você vai até acabou. o fim com Vai até o aquilo. fim. Aí o coitado do pastor Wilson, cara. Ô, pastor, posso fazer? Não, vamos orar na quarta-feira. Ô, pastor, e aí, já orou? Mas uma coisa que eu sempre tenho tentado fazer, que até voltando essa questão de liderança, é quando eu quero fazer, vai passando. Tipo assim, eu tenho uma tarefa muito grande, mas aí eu vou dividindo entre as pessoas. Ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, pra no final, foi o que aconteceu no congresso, né? Uhum. Porque às vezes eu tenho a tendência de pegar tudo pra mim e fazer tudo sozinho, na correria. Uhum. Mas, assim, no congresso eu tive esse experimento, sabe? De você ter um evento muito grande pra fazer, mas você, tipo, delegou tarefas. Delegando tudo. E isso, assim, tirou um peso, uma carga das suas costas, Nossa. assim, que te alivia, sabe? Você saber que existem pessoas segurando as suas mãos pra que você não se canse. Era até, Sabe? eu ia até chegar nesse assunto mesmo. Como que foi a organização desse congresso? Porque a gente sabe que é um evento extremamente grande, é um Sim. evento regional. Uhum. São quantas igrejas hoje? Não lembro. 18 Dezo- igrejas, 18, 19, 20, e 4 congregações. Então, olha pra você ver. Então, é muita gente, Uhum. né? Pra gente conseguir engajar todo Sim. mundo, pra gente Uhum. conseguir implementar a cultura que a gente tá Sim. conversando aqui. Como que foi organizar isso tudo, Letícia? Você ficou doida, não? Ah, um pouquinho, assim, um pouquinho ansiosa, um pouquinho de tudo. Mas, assim, que nem eu tô falando aqui. Delegar tarefas foi muito importante, sabe? Porque a nossa equipe ajudou demais, William. Demais, junto com os líderes também. Todo mundo empenhado num mesmo propósito, numa mesma visão, sabe? E antecipar, né? Uhum. Eu acho que a chave também é você não deixar as coisas para a última hora, sabe? Sim. É você sempre antecipar, tá ali sempre com as coisas em dia, sabe? E foi muito importante a ajuda dos meus pais também, porque eles já fizeram o congresso, Sim. então, assim, eles foram essenciais também para me ajudar a fazer, para correr atrás dos contatos, do sítio, do buffet, de tudo. E assim, mais pessoas são muito importantes para acontecer. E na organização do congresso foi assim que aconteceu, sabe? De delegar essas tarefas, cada um fica com uma coisa. A equipe de recepção com as coisas de recepção, equipe de dança com as coisas de dança. E assim, tudo sincronizado. Você viu que, tipo assim, lá no congresso tinha uma paz tão grande, sabe? Sim. De nada fora do lugar mesmo, sabe? Tipo, todo mundo sabendo o que tinha que fazer. E assim, isso tirou um peso das minhas costas mesmo, de saber que Deus estava fluindo, porque Deus flui aonde tem organização, Sim. sabe? O Espírito Santo desce aonde tem organização. Então, assim, onde cada pessoa tá no seu lugar. Então, eu vi isso muito e experimentei isso muito no congresso. Cada um fazendo a sua parte para um mesmo propósito. Amém. E ano que vem vai ter? Amém. Claro. Spoiler. Um spoiler, mas eu acho que se a gente não fizer também, a gente é o quê? Decapitado, assim. Mas não, agora é sério, você pensa em fazer ano que vem mesmo, mesmo lugar, ou ainda não tem essa informação? Já manda um spoiler pra galera aí. Não. João com certeza deve estar alucinado. O João é o cara mais alucinado pro congresso que eu conheço. Não, a gente vai fazer, em nome de Jesus, mas a gente não sabe se é no mesmo lugar, a data, nem nada, mas a gente tem sim a meta de fazer, né? Mas nós vamos um pouco mais fundo nisso aí. Meu A Deus. meta você pensa no segundo semestre, primeiro, como que tá aí? No segundo semestre. No segundo semestre, é bom. Então, aí a gente vai falar mais de outubro em diante. Tipo isso. Isso é bom. O que acontece? Eu acho que é importante a gente tacar o máximo de evento possível. Porque, lógico que a gente não se movimenta por eventos, né? Sim. Deixar isso bem claro pra você aí de casa que tá vendo, talvez. Amanhã
talvez, né, uma segunda-feira, uma terça, não sei, que nós não nos movimentamos por evento, mas hoje é um jeito que a gente É. tem de atrair as pessoas para que elas sintam de verdade quem Sim, Deus é, sim. né? Então a gente precisa deixar isso bem claro, Uhum. né? É. Porque senão a gente distorce aí. Mas eu acho muito importante a gente fazer o máximo de eventos possíveis É. e investir o máximo possível, né, Sim. nos meninos, porque o mundo investe muito, Letícia. Demais. Muito. Demais. Deus colocou no meu coração, quando eu assumi a liderança, eu cheguei a recusar uma vez. A Luísa veio conversar comigo. Não, o Matheus conversou comigo. Sim. E aí eu falei, Matheus, não tá no meu coração não e tal. Não é isso, eu tinha outros planos, vou Sim, fazer outras sim. coisas e tal. Aí depois ele conversou de novo. Aí eu falei, cara, acho que pode ser. Uhum. Aí eu fui orar e Deus falou, não, vai. Então eu fui. Só que aí quando eu peguei a liderança, eu coloquei no meu, a nossa igreja, Morro das Bicas, e aqui Morro das Bicas, sempre faz o sítio todo ano. Sim. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer uma coisa que seja gratuita. Que todo mundo possa ir assim, porque Sim. a gente sabe que tem os meninos É. que não vão, infelizmente, porque não tem como ir. Não tem condições, né? E aí eu falei assim, o que que eu vou fazer? Aí eu fui olhar um sítio extremamente caro. Ah, nem fala. Você tá doido. E hoje as coisas estão muito caras. No demais. Aí eu pensei, vou gasto 5 mil num sítio. É. O cara me cobrou 4.900, assim. Mesmo que a gente fez ano passado. Uhum. Falei assim, meu Deus, muito caro. Falei assim, Sim. tá, eu consigo os 4.900, mas como que eu vou fazer com a comida? Não, Que pesa. que pesa muito. Muito. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou orar e deixar na mão de Deus. Aí eu comecei a olhar os outros sítios, aí proposta aqui, proposta ali. Aí chegava um dinheiro no caixa da mocidade, já tinha que sair o dinheiro do caixa da mocidade, porque gasta muito, Sim. né? Sim. E aí eu fui e falei, cara, aí entrou a resposta que a irmã Érica me deu lá no congresso. Eu lembro que eu tava descendo as escadas, assim, eu tava indo pro quarto, tava ela e a Rayane num gramado que tem lá do lado. Uhum. E ela falou assim comigo, William, quantos jovens tem na sua igreja? Eu tenho tanto. Aí ela falou assim, que eu queria fazer um sítio esse ano, Meu Deus. lá no meu sítio. Meu Deus. E aí eu queria muito que vocês fossem com a gente. Ô, irmã, amém. Amém. Não tem Não nem, pensou nem duas tem vezes, nem né, que William? falar, vamos. Amém. Vamos. E aí a gente tá programando agora pra outubro, 24, 25, 26 de outubro, né? Agora eu tô na correria pra finalizar a questão de comida, essas coisas, né? Sim, sim. Mas assim, a gente sentou pra organizar e é muito legal quando junta todo mundo pra organizar, Sim, que vai saindo ideia de tudo quanto é lugar, Verdade. né? Igual eu tô falando, João é um entusiasta do congresso. Chame o João. Se você quiser organizar um congresso, chame o João. Ele é um entusiasta. E assim, por isso que eu falo que a gente precisa investir. Porque eu tô percebendo, eu falei assim lá na igreja, só vai no sítio quem tiver frequência. Cara, tem mãe que me liga pra justificar porque que o menino não tá indo. Tá desse jeito. Então, assim, Meu eu Deus. acho que é muito importante a gente investir o máximo possível. Porque a gente vai gerar essa cultura nesses meninos, sabe? E eu acho que tudo vem junto também com esse caminhar junto, que tem acontecido muito. Eu fico muito feliz por causa disso, sabe? Assim, na sua liderança. Porque existem lideranças e lideranças. A sua liderança, quase todo dia a gente tá vendo. Toda semana tem uma movimentação no grupo. A galera tá Sim. conversando, vai ter a live disso, vai ter a Sim, live sim. daquilo, né? E assim, como é que tem surgido essas ideias, puxando por esse gancho da live, como tem surgido essas ideias, assim, pra fazer as lives, o tema, como que vocês juntam isso, que geralmente faz você e o Eric, né? Isso. Como que tá sendo essa captação de ideias para ser tudo lançado sobre as pessoas e disseminando o evangelho? Como que tá acontecendo isso? Então, William, eu fazia live no meu Instagram há uns anos atrás, que é uma coisa que Deus colocou no meu coração, né? E até no sábado eu estava compartilhando com vocês que uma das nossas metas esse ano é entrar de cabeça nas redes sociais, né? Porque a gente vê que o jovem, ele fica muito tempo por dia nas redes sociais. Então a gente precisa alcançá-los de alguma forma, Sim. né? Então, no início do ano, Deus foi me dando alguns projetos para fazer
inclusive, lives, né? Chamando convidados, né? E de início ia ser uma live por mês, né? Com o tema do mês, chamando convidados, né? Mas aí, tipo assim, Deus foi colocando no nosso coração o desejo de entrar de cabeça mesmo nisso e alcançar os jovens, e principalmente depois do congresso, sabe? Porque a gente não queria dispersar, Sim. né? A gente sabe que o congresso é muito bom, mas quando chega na segunda-feira, você fala, o que eu vou fazer com aquilo que eu recebi, sabe? Então, assim, a gente não queria parar. A gente queria que isso continuasse. E isso foi surgindo no nosso coração de fazer. E como eu falei, Deus tinha me dado alguns temas há uns anos atrás, o jovem cristão e algum tema. Então, assim, a gente tem diversos temas já anotados num caderno. E toda segunda-feira a gente já tem programado esses temas, né, que Deus tinha me entregado há algum tempo atrás. E de início eu comecei sozinha, né? Mas depois veio o Eric, e assim, que acrescenta muito mesmo naquilo que nós estamos falando nas segundas-feiras. Porque tipo, Deus tem colocado uma mensagem e essa mensagem não pode ficar presa dentro de nós, né? Sim. Essa mensagem precisa ser passada. E para alcançar jovens, a gente precisa ir nas plataformas que eles estão, né? Nos lugares que eles estão, na linguagem que precisa ser dita. Então, as lives começaram assim. Né, com temas que já foram me dados, mas pegando isso e passando de uma forma que vai atingir todos. E a gente tem, assim, recebido muitos testemunhos para a honra e glória de Deus. Sabe? Muitos frutos, sabe? Porque o nosso alvo é alcançar almas, sabe? Independente se seja jovem, às vezes vai entrar uma criança, às vezes vai entrar uma mulher lá, mas o nosso alvo é almas, sabe? Alcançar o perdido. Amém. Mesmo, sabe? Então, assim, as lives, os temas surgem também através das caixinhas que a gente às vezes coloca lá, né? De temas da atualidade. Que a gente já falou sobre pornografia, a gente já falou sobre renúncia, sobre tentação. Então, são assuntos bem atuais que, querendo ou não, chamam bastante atenção, né? Sim. E eles têm entrado e têm gostado, graças a Deus, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém. Inclusive, tem frutos lá na nossa igreja, né? Eu até falei isso no sábado, né? Sim. São pessoas que a gente está acompanhando agora, que tiveram a visão aberta do que está acontecendo na vida delas através da live, e isso é muito importante. Sim. Você já ouviu falar das 7 esferas da sociedade? Sim, você pregou isso lá na igreja. Que é uma das coisas, assim, muito importantes, assim, eu trago muito isso pra mim, sabe? A gente precisa ocupar esses espaços, assim, como cristão, como pessoas, assim, tementes a Deus mesmo. Essa área de mídia é uma área muito importante que a gente precisa estar, porque senão daqui a um tempo a galera vai se perder por um evangelho que não é o evangelho sendo pregado. A gente sabe que tem muita coisa assim acontecendo, né? Então, assim, e é por isso que a gente precisa ser referência. A gente carrega muito isso, sabe? Porque hoje a gente tem um conteúdo muito denso. Qualquer coisa que você colocar na internet, você tem o alcance ali. Qualquer palavra que você colocar ali, na hora cai pra você ali. Chat GPT, então. Exatamente. Você usa, né, Erika? Então, assim, você tem acesso a exatamente todas as coisas nas redes sociais. Mas às vezes o que falta é referência de pessoas que falam a verdade, sabe? Não a abobrinha, porque a abobrinha é o que já vai estar tendo aí, né? Então, assim, é isso que a gente tem carregado também, sabe? Ser referência. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, é ser referência. Hoje, você pode perceber que na música cristã, os melhores músicos do país são músicos cristãos. Ou então pessoas que saíram do meio gospel evangélico e foram para outra vertente. Em nome de Jesus, um dia vai voltar. Eu creio nisso. Mas são, assim, a gente precisa ser extrema referência. Eu conheci um menino esses dias, é até legal, que ele fazia a mídia da igreja. Pegando o celular ali, pá, fazia tudo direitinho. Hoje o cara tá fazendo casamento, porque ele virou referência, né, de filmmaker, assim, sabe? Então o cara é top, o cara tá viajando pra fora pra fazer casamento. Então, assim,
a gente precisa ser referência pregando esse evangelho através das artes, Exatamente. né? Exatamente. Que é muito importante através das artes, através da comunicação, o que tem acontecido. O jovem de hoje está muito ligado na questão do... Eu vejo muito TikTok, É. porque eu falo assim, cara, eu preciso gastar um tempo aqui vendo o que esses caras estão vendo, o que esses meninos estão vendo. Então eu vou seguindo todo mundo. Eu tenho um perfil lá, do Onda mesmo. Eu entro lá e saio procurando os meninos da minha igreja lá pra ver quem que eles seguem. E a gente encontra cada coisa, Letícia. Cada triste. coisa. Então, assim, você que não sabia disso, fique sabendo. Aí, ó. Se Fique ele tiver sabendo. bloqueado, já sabe por quê. Já sabe que é pelo perfil do Onda que eu te vejo, né? Então, assim, a gente vê cada coisa, assim. Você já se deparou com alguma coisa que você ficou assim, meu Deus, como que pode isso? Eu não acredito. Sabe? Já se deparou com alguma coisa Com assim? certeza. É o que mais a gente se depara por aí. Coisa que eu vejo que eu fico tipo assim, não é possível. Você não tá fazendo isso? Você não tá fazendo isso, não. E aí a gente fica assim, abismado, mas essa base de oração e assim, discernimento do Espírito Santo pra lidar com as situações. Tentar instruir, né, cara? É. Porque é difícil. As pessoas acham que ser líder é fácil, que a gente só tá ali pra programar um É. evento e tranquilo. Mas tem cada situação que a gente passa. Eu passei uma situação lá no congresso mesmo, que eu pensei assim, meu Deus, eu acho que foi até com... Eu não sei se era o seu ou se era Israel, vocês é tão parecido. Ah, igualzinho. Igualzinho, Até igualzinho. Vocês é tão parecido. Mas sério, eu não sei se foi você ou foi Israel. Teve uma doação lá. É. Nós procuramos até saber esse dia desse negócio. Né? Mano, que situação. Falei assim, nossa, o que eu faço? Eu lembro que na hora eu precisei. Tipo assim, Israel me entregou o que me entregou. Eu falei que você precisa orar agora. Rápido, senhor. Respondi rapidão. responde aí. Rapidão. Rapidão, eu tive que orar ali. E graças a Deus eu tive um discernimento de conversar, de instruir. A pastora Maria me ajudou muito também na hora. Sim. Então, assim, são situações que às vezes parece que vem pra nos testar. Quando eu olhei assim, e não foi só uma situação que aconteceu ali. Então, assim, se a gente não tiver firmado, se a gente não tiver firme, não entender o que Cristo tem colocado sobre nós, a gente vacila e feio, né, Letícia? Por isso tem que ter discernimento. Discernimento é o principal no líder de jovens. Porque se você não andar em discernimento ali, na voz do Espírito Santo, você vai da sua cabeça. E às vezes tem muito líder, tipo assim, que vai pela emoção, às vezes fere o jovem, ou às vezes deixa ele na corda bamba. Tipo assim, ele pode fazer o que ele quiser. Entendeu? Mas a gente tem que ter discernimento para instruir. Instruir na verdade, com amor, sabe? Esse que Paulo fazia com o Timóteo. Sim. Né? E assim, Paulo era firme no que ele falava e ele sabia falar da forma correta. Então, assim, a gente tem que ser como Paulo foi com Timóteo, sabe? Como líderes de jovens. Sim. A gente precisa enxergar aquilo que às vezes eles são falhos ou os acertos e sempre reafirmar ali, sempre estar andando, caminhando com eles na verdade. Sim. A gente estava falando sobre essa reafirmação, né, que diz muito a respeito do que Deus tem para cada um de nós, da nossa identidade. Não sei se você já chegou na parte do livro que uma irmã conta um testemunho. Spoiler? Será que eu vou dar esse spoiler aqui? Pronto. Que fala sobre os quartos, que ela teve um sonho. Sim, super. Sim. Eu até falei isso numa live. Assim, é incrível. É. Porque como é que é? Estavam na mansão celestial. Isso. E via vários quartos. Tinha o quarto da intimidade, mas não entendia porque não tinha ninguém lá. Né? E aí viu uma porta do lado e Cristo disse, você precisa se diminuir mais para entrar ali. Aí ela se diminuiu, conseguiu entrar e ela viu um outro quarto, que era o quarto do choro, que era onde ele se sentava e ouvia todas as coisas que aconteciam na terra. Ele se sentava e olhava uma janela que dava lá. O mais legal é que dá detalhes do que ele ouvia. Sim. Eu ouvia as crianças com fome, crianças sendo abusadas. Sim. Ele deu detalhes ali. E aí a mulher fala assim, mas e essa porta aqui? Aqui é o quarto das estratégias. Você precisa se diminuir ainda mais.
E para conhecer essa estratégia do Senhor, a gente tem que se diminuir e ter um discernimento cada vez daquilo que ele vai falar. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a gente, quando a gente quer fazer uma coisa da nossa cabeça, a gente ignora. Eu tava lendo o Next Level, falando sobre isso, do Theo Hayashi. Sim, sim. Fala que... E bem, é no primeiro capítulo ainda, eu li esses dias, que falou assim que nós somos como Gideão, muitas das vezes, incrédulos naquilo que o Senhor pode fazer, que mesmo ele te dando 300 homens, a gente não quer confiar, não quer depender daquilo que ele tem para cada um de nós. Nós jogamos apenas para manter o resultado, nunca para ganhar. Se eu tenho a minha salvação, tá bom, de certa forma, ele falando. Deus. Depois lê esse livro. Esse é um Sim. livro assim, muito bom para você implementar na liderança e fazer Sim. crescer a liderança. Sim. Esse filme é... filme. Filme. Esse livro é sensacional. Livro. Muito bom, dá uma lida nele. Sim. Porque assim, ele te impulsiona, sabe? Aí Sim. fala muito sobre crescer, sobre dar frutos, sobre instruir essas pessoas para que vivam exatamente aquilo que Deus quer. E agora eu vou só, gente, já falando um pouco mais de futuro. Sim. Quais os próximos passos agora da coordenadoria da juventude da nona região? O que você pensa agora, assim? Fala, isso daqui eu preciso fazer de imediato. Eu já, como a gente já disse, né? Já tem uma coisa mais consolidada. Mas Sim. esse passo que eu quero dar agora, tem alguma coisa assim já em mente? William, no primeiro ano é mais pra conhecer, é mais pra consolidar, tipo, pra conhecer a visão. E assim, uma coisa mais pra dentro, né? Não sei se vocês perceberam isso, mas uma coisa que é mais para as pessoas que participam já da nossa liderança, né? Porque a gente precisa cuidar daqueles que estão primeiro, né? Mas eu acho que planos para o futuro é para fora, sabe? Porque, assim, nós estamos alcançando pessoas de fora, mas nosso foco principal também tem sido alcançar aqueles que estão dentro, cuidar, zelar por eles. Mas, assim, de imediato já falando, tipo assim, algo que olhe para fora, dos jovens sentir essa paixão pelos perdidos, Amém. sabe? De entrar no quartinho do choro, sabe? Deles sentir a dor do outro e ser verdadeiros intercessores e pessoas que atendem o chamado do ID. Amém. Sabe? Então, assim, é uma coisa que Deus tem queimado muito no meu coração, muito mesmo. Porque não é uma coisa que tem que ficar só para nós que somos líderes, sabe? E isso não se resume, sabe? O ID não é para pastor. O ID não é para os líderes de jovens. O ID é para todos. É uma missão para todos. Inclusive você jovem que estava escutando, que é um liderado. Eu sou liderado do William. Essa missão também não é para o William, é para todos nós, inclusive para você, sabe? Então, assim, isso tem queimado no meu coração e isso é algo que eu tenho planos para o futuro para implantar isso, sabe? Dessa visão para fora. Primeiro, cuidados de dentro, mas cuidar para que eles sejam lançados, sabe? Equibalo. Lançados, entendeu? Lançados. Isso é muito bom. Aí, Letícia, eu tô achando muito legal, porque, tipo assim, 2020 eu tinha mais ou menos a sua idade. 2020 eu tava lendo o mesmo livro que você tá lendo. Nossa. O Cultura da Oração. E aí eu comecei a aprofundar muito nessa questão de ir, de enviar, de estar junto. Eu comecei a ler Eclésia eu esqueci o nome. Esqueci o nome do autor. Mas é muito bom também. Depois você dá uma pesquisada. Sim. Luciano Subirá também falam sobre performance, até que nada mais importe. Que é muito bom também. Depois você dá uma lida sobre isso. Sim. Que, cara, você vai ver assim como que é essa questão de impulsionar, de ser impulsionado e impulsionar, que eu acho que a juventude hoje só precisa de um incentivo. Sim. Sabe? Porque, William, uma coisa que Deus colocou no meu coração é tipo assim, que ele sempre me pergunta, será que eu tenho a sua força? Sabe? Porque a gente é jovem e agora que a gente tem força, é agora que a gente tem vigor, sabe? E será que, tipo assim, Deus pode ser participativo da minha juventude? Tipo assim, será que Deus tem a minha força? Sabe? E assim, uma coisa que eu tenho pra mim é que a minha força seja toda gasta naquilo que Deus
quer, sabe? Amém. Naquilo que Deus quer fazer, na obra dele, sabe? Eu acho que é isso que essa juventude precisa entender, sabe? Porque tem muita capacidade. A gente olha para os meninos, assim, para os jovens, para os adolescentes, e a gente vê muita capacidade de pessoas que, assim, a gente lá na igreja, a gente tem muito isso, sabe? Você vê as meninas e os meninos lá, eles têm capacidade de ir tão longe, William. Uhum. E você, como líder, sabe muito bem o que eu tô falando, sabe? De você olhar para eles e enxergar um potencial, sabe? Como se fosse, sabe? Algo muito forte. Sim. Então, eles carregam força, mas eles carregam algo que pode ser, assim, aproveitado, sabe? Que Uhum. pro reino de Deus. Uhum. Eu acho que ter essa consciência como líder é extremamente importante. Sim. Porque o ambiente onde a pessoa tá importa muito sobre se ele vai crescer ou não. E tem líder que, infelizmente, ô misericórdia, ô bênção de Jesus, Sim. sabe? Tem uns caras que não aguenta ver ninguém crescendo, velho. Quer matar o cara de Exatamente. qualquer jeito. Uhum. Então, assim, não entende que não é por um cargo, sabe? Sim. Não diz respeito sobre uma liderança de louvor, de dança, sei lá, do que seja. Mas diz Sim. respeito sobre o reino de Deus, sobre Cristo, sobre quem ele é, o que ele tem feito no nosso meio. E aí, o jovem que tinha aquele potencial incrível Sim. passa a ser um cara que não quer mal fazer um louvor na igreja. É. Entendeu? Então, tipo assim, por mais líderes com essa consciência, eu acho que toda liderança em si tem que ser tratada nisso, entende? Porque Sim. às vezes carrega muito em si a questão da paternidade, da orfandade. E aí isso é Exatamente. replicando sobre os liderados, aí vai criando líder ruim atrás de líder ruim, Uhum. sabe? Então eu oro muito para que Sim. se estabeleça o reino de fato sobre a vida da liderança, enfim. Sim. Eu acho, William, que o maior sucesso de um líder é ver o seu liderado ir mais longe do que ele, Uhum. sabe? Então, assim, é olhar para aquele que um dia eu liderei e ele tá, assim, a quilômetros de distância que eu. Às vezes a gente quer, e de um pai também, às vezes o sucesso de um pai não é ter os seus filhos ali para sempre debaixo das suas asas, é saber que eles estão voando, sabe? E eu ensinei eles a voar, sabe? Então, assim, acho que todos os líderes precisam ter esse entendimento. Uhum. É claro que a gente não tá gerando filhos que vão ser rebeldes, né? Que querem viver a vida do jeito que eles querem, porque agora eu sei voar e vou fazer do meu jeito. Claro que não, né? Sim. Tem que ter, sim, submissão, mas de líderes que sabem que um dia eles não vão estar mais aqui. Uhum. Que tem um potencial muito grande. Exatamente, pra ir, assim, adiante de nós, Sim. sabe? Tem umas pessoas que a gente já olha pra elas e fala assim, nu, É, esse daí, cara, sim. vai causar um estrago no inferno gigantesco. Né? E eu acho isso muito bom, mas tem gente que olha e fala assim, esse menino vai mais longe que eu, cara. Aí segura. Não pode, Uhum. sabe? Então isso me machuca muito. Sim. Eu já, assim, de verdade, a minha esposa sabe muito disso, eu já pensei muitas vezes em largar tudo, Sim. sabe? Porque eu tenho comigo que o ambiente de verdade, ele importa. A gente é travado em certos lugares, sabe? Sim. Glória a Deus, não é o caso da igreja de Pastor Wilson, pra honra e Sim. glória do Senhor, o meu pastor é um pastor incrível, eu falo, igual eu tava falando com você, ele fala assim, vamos orar, e na quarta-feira eu chego lá, já orou, pastor? Não, vamos fazer, que sei lá, e eu, velho, ele é incrível, sabe? Então, assim, eu vejo que a gente pode ser bem mais certeiro com esses meninos, Sim. instruindo cada vez mais da melhor forma possível. Letícia, a gente já tá chegando no finalzinho do nosso bate-papo e eu queria te fazer uma última pergunta agora. Ixi. Como a Letícia se define hoje? Uma pergunta bem profunda. Como você se define? Conte pra nós. Olha, eu vejo uma Letícia intensa Amém. e sonhadora, sabe? Com muitos projetos, muitos planos, mas buscando de Deus aquilo que Ele quer, sabe? Porque eu sou uma pessoa assim, William, eu sou muito intensa em tudo, sabe? Muito intensa mesmo. Em sentimentos, sou muito intensa nas coisas que eu faço. Então, eu vejo que Deus tem gerado esse Amém. sentimento no meu coração. Deus tem gerado sonhos, Deus tem gerado projetos
palavras dentro do meu coração para que um dia seja cumprido, sabe? Então eu vejo uma Letícia muito sonhadora, mas também muito intensa naquilo que ela quer fazer, sabe? Naquilo que Deus quer que ela faça. Amém. E assim, é isso que eu tenho buscado do Senhor, sabe? Eu tenho uma paixão, sabe, muito grande por Deus, por aquilo que Ele é, sabe? Então, e o meu maior desejo é chegar no final da minha jornada, no meu último suspiro ali, e saber que eu fiz o que era para ser feito, não aquilo que eu quis fazer, sabe? E é um dos meus maiores medos também, né? De chegar, imagina, você chegar no final da sua corrida ali e saber que você fez tudo da sua cabeça. Então, assim, uma coisa que eu carrego comigo é isso, é intensidade em tudo que você vai fazer e ser uma pessoa muito sonhadora também. Amém. Glória a Deus. Tem algum recado pra você mandar? Pro seu pai, pra sua mãe? Pro Eric que tá aqui, mas ele vai assistir depois. Ele pode gravar no celular. Olha o que ela falou de mim. Ele gravando. Gente, pro pessoal que me acompanha, né, na coordenadoria também, gente, vamos seguir firme em Cristo Jesus, porque Ele é a rocha inabalável. Né? Tudo passa, mas a palavra dele permanece para sempre, né? Uma mensagem para minha família e para o meu amor também, meu noivo, tá, gente? Que eles são um apoio muito grande para mim, né? Eles são a base, família é base, né? E aqueles que te suportam, eles sabem quem você é verdadeiramente, conhece todas as suas fraquezas, conhece, mas eles permanecem com você. E como a gente sempre falou aqui, né, eu carrego isso comigo, pessoas são fundamentais na sua vida. Se você não tem pessoas, você não consegue vencer. Ninguém vence sozinho. Então, a minha família, o meu noivo tem sido base para mim, para me fazer ter cautela nas coisas, não acelerar as coisas. Calma, Letícia, vai com calma, sem ansiedade, sem afobação. Então, eles têm sido fundamentais para mim. E eu amo cada um de vocês. É isso aí, galera. A gente tá chegando no final de mais um podcast, mas eu não posso esquecer de te pedir para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Você que não tá vendo ao vivo, já vai lá, já ajuda a gente. A gente tá sendo transmitido também no Guri Cataguá, tá? Que é @guricataguá lá no Instagram. Então, já segue lá. Aqui no YouTube também já se inscreve no canal, em nome de Jesus. O Instagram da Letícia é @Le Quetarine. É Catarine? Quetarine. Quetarine, com K. Ketharine. Isso aí. Então, já entra lá e já segue ela também. @OndaTalks também. E é isso aí. Bora com Jesus surfar nessa onda. Que Deus abençoe vocês. Boa noite. E é isso. Deus abençoe Esther e Ana. Daqui a pouco eu tô em casa. Fique com Deus. Tchau pra vocês. Gente.